Bom, pessoal, boa noite, então, novamente, uma alegria estar aqui de novo com vocês, dando continuidade aí aos nossos estudos, dentro dos 15 princípios básicos da doutrina espírita, não é isso? Eu vou pedir aqui licença a vocês para colocar a projeção aqui do nosso estudo da noite de hoje, tá bom? Compartilhando aqui a minha tela. Então, hoje, a gente vai falar sobre o perispírito, não é isso? Na semana passada, nós tivemos a oportunidade de conversar sobre o espírito, e nas duas primeiras aulas nós falamos sobre Deus e Jesus, não é isso? Nós vamos ver que o perispírito é um dos elementos realmente mais importantes dentro da compreensão do aspecto, não somente do aspecto científico, mas me parece que, sobretudo, do aspecto científico, quando nós compreendemos que a doutrina espírita é alicerçada sobre um tríplice aspecto, não é isso? Que é o científico, o filosófico e o religioso. Sendo que questões correlatas ao aspecto filosófico e ao religioso muitas vezes são explicadas primeiro a partir das questões científicas. E uma dessas questões diz respeito justamente à questão do perispírito, tá bom? Bom, e uma questão que sempre nos atinge em cheio, digamos assim, sobre a qual certamente muitos de nós já refletimos, diz respeito à comunicação. A comunicação entre o mundo dos encarnados e a comunicação com o mundo dos desencarnados, não é isso? Então, como os espíritos comunicam-se conosco, comunicam-se com cada um de nós que aqui estamos, não é isso? E nós vamos ver que a resposta a esta indagação central para cada um de nós, não é isso? Está justamente nesta estrutura conhecida pelo nome de perispírito. Quando eu digo conhecida, nós sabemos que há menção à existência do perispírito em textos bíblicos, inclusive. Na carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo, ele fala de uma estrutura que, quando nós vamos compreender melhor, a gente compreende que diz respeito ao perispírito. Emmanuel também nos dá a notícia de que na Grécia Antiga, por exemplo, essa estrutura ela era conhecida, ainda que não fosse utilizada essa nomenclatura. Então, ao longo da história da humanidade, já havia alguns indícios, o reconhecimento por parte de alguns estudiosos, tanto estudiosos do Evangelho, quanto estudiosos da mediunidade em si, aquela mediunidade, obviamente, ainda incipiente, como era praticada no mundo antigo, não é isso? Que, inclusive, muitas vezes é chamada por alguns estudiosos como mediunismo, porque não era algo categorizado, algo estudado sob uma ótica mais científica, digamos assim, mas que já eram formas de mediunidade, tá? Então, ao longo de todas as épocas da humanidade, quando esse mediunismo, essas primeiras formas de manifestação mediúnica, vamos dizer assim, já aconteciam, havia esses grupos e havia esses estudiosos que já davam conta dessa experiência, ainda que os nomes utilizados, como a gente falou, sejam nomes diferentes, né? Então, por exemplo, alguns grupos chamavam de K, até mesmo nas obras espíritas, a gente encontra nomenclaturas um pouco distintas de perispírito, muitas vezes, tá? Então, por exemplo, psicossoma, que é uma terminologia usada pelo próprio André Luiz, e assim sucessivamente. Mas seja como for, a terminologia mais comum que nós conhecemos e que nós usamos é realmente a terminologia perispírito, que, como nós vamos ver, foi cunhada pelo próprio Allan Kardec. Então, ele é um princípio básico da doutrina espírita, porque nele reside a explicação para muitos dos fenômenos com os quais nós lidamos dentro da doutrina espírita. Sendo que peri significa em torno, ou seja, envoltório, então é um prefixo que vem lá do grego, e espíritos, que por sua vez é um radical que se relaciona ao latim, à língua latina, que significa espírito. Então, envoltório ao redor do espírito, que nós tivemos oportunidade de estudar na semana passada, e que nós vimos que é algo de difícil apreensão, tanto pelo nosso campo intelectivo, quanto pela nossa linguagem. Então, nós temos muitas vezes dificuldade de expressar o que vem a ser espírito. E aí nós trabalhamos espírito na semana passada sobre dois enfoques, não é isso? O espírito como o princípio inteligente, propriamente dito, e aí sendo um princípio inteligente elemento fundamental, elemento básico, constituinte do nosso universo, não é isso?
e trabalhamos os espíritos no plural, ou seja, cada um de nós, enquanto individualidade, que possui dentro de si esse clarão, essa chama, por assim dizer, essa centelha, se assim nós quisermos nos exprimir. Então, hoje, nós, ao falarmos sobre o perispírito, a primeira compreensão que nós devemos ter é que se trata, portanto, de um envoltório do espírito, que é um envoltório de natureza semimaterial. E aí a gente vai tentar entender um pouco melhor o que viria a ser esse semimaterial, tá? Então, nós sabemos como Kardec nos coloca lá no Livro dos Médiuns, e a gente vai trabalhar isso um pouquinho melhor nas propriedades do perispírito ao longo da noite de hoje. Como Kardec nos coloca lá, então, no Livro dos Médiuns, os espíritos desencarnados, ao se livrarem deste invólucro material, então, na semana passada nós falamos sobre isso, sobre o princípio inteligente versus o princípio material, não é isso? Então, nós, enquanto espíritos encarnados, precisamos do instrumento que é o corpo. Mas quando nós desencarnamos, não é assim? Nós mantemos o quê? Mantemos o espírito e mantemos o perispírito, como a gente vai ver hoje. Mas seja como for, os espíritos desencarnados, eles sentem-se mais leves e mais felizes, por se livrarem deste invólucro mais pesado, que é este instrumento, como nós sabemos, um instrumento divino, concedido a cada um de nós, para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos desenvolver as nossas habilidades, porque nós necessitamos estar aqui, nós necessitamos estar encarnados, necessitamos da encarnação e da reencarnação, não é assim? Ou seja, das sucessivas oportunidades, para que a gente possa continuar ou perseverar na nossa caminhada evolutiva. Então, grosso modo, via de regra, o espírito, quando ele desencarna, ele se sente mais leve, porque ele consegue, ao deixar esse invólucro mais denso, mais material, mais pesado para trás, ele consegue transpor o espaço com relativa facilidade. E aí nós vamos compreender como relativa facilidade, porque nós vamos ver isso nas propriedades do perispírito, esse deslocamento, que como Kardec nos coloca, pode ser rápido como um relâmpago, o deslocamento do perispírito, ou do espírito, vamos colocar assim, no espaço, não é isso? Ele depende de uma característica deste corpo espiritual, que é o perispírito, ou seja, depende da densidade do nosso perispírito, depende de se ele é um perispírito mais sutil, mais rarefeito, ou depende do fato de se ele é um perispírito mais pesado. Então, se for mais pesado, obviamente vai ter mais dificuldade de deslocar. Se for menos pesado, vai ter menos dificuldade de deslocar, tá bom? Seja como for, o espírito desencarnado, ele tem uma consciência do seu eu e da individualidade. A gente vê isso, por exemplo, na questão de número 150 de O Livro dos Espíritos. E como é que o espírito ele se reconhece como ele próprio? Ou seja, ele tem consciência dessa sua individualidade. Porque a gente poderia pensar assim, mas não morreu, não acabou, o corpo não vai retornar ao ciclo da natureza? Não é isso? Sim, o corpo vai retornar ao ciclo da natureza. A matéria, não é isso? És pó e ao pó voltarás, correto? Mas nós não temos só o corpo e também não temos só o espírito. Então, nós temos três camadas. Nós temos o corpo, nós temos o perispírito, como a camada, a coluna do meio, vamos dizer assim, e nós temos o espírito. Então, ao desencarnar, o espírito, ele se reconhece, reconhece a sua individualidade, ele olha para si e se vê, isso em geral, tá, gente? Na questão de número 150A, nos é colocado isso, que, em geral, ao desencarnar, o espírito recupera a mesma aparência da sua última encarnação. Mas isso não é uma regra. Daqui a pouco a gente vai trabalhar isso melhor numa das propriedades do perispírito, que é a propriedade da plasticidade, tá certo? Mas, em geral, na questão de número 150A, isso nos é colocado. Ele recupera a forma da sua última encarnação, porque a sua consciência ainda está ligada àquilo. Está ligado ao seu pertencimento naquele momento, digamos assim, a tudo aquilo que ele realizou naquela encarnação, ao grupo de espíritos familiares, espíritos amigos com os quais ele estava vinculado, aos seus interesses. Então, a sua consciência é uma consciência muito vinculada a essa última oportunidade reencarnatória, tá? Então, ele olha para si e se reconhece. Mas como que ele olha para si se o corpo ficou lá no túmulo, não é isso? Ele olha para si porque ele olha para o seu perispírito. Então, a alma não deixa tudo no túmulo, nos diz Kardec no Livro dos Médiuns. Ela leva consigo alguma coisa. Então, o espírito vai, tá certo, mas ele vai com alguma coisa. Essa alguma coisa, por assim dizer, é o que nós chamamos de perispírito, tá? Que vai ser definido por Kardec no comentário à questão de número 93 de O Livro dos Espíritos, quando ele indaga, primeiramente,
a pleiade de espíritos superiores. O espírito propriamente dito vive a descoberto ou, como pretendem alguns, envolvido por alguma substância? E a pleiade de espíritos responde: o espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós. Suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Bom, isso via de regra, como a gente comentou anteriormente, no slide anterior, tá certo? Então, olha o que os espíritos respondem. O espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, ou seja, seria vaporosa para nós encarnados. Então, seria uma substância bem sutil, uma substância bem mais rarefeita, bem diferente da matéria com a qual os nossos sentidos estão acostumados. Mas para os espíritos ainda é um material, vamos colocar assim, mais grosseiro. Porque tudo isso diz respeito à diferença de percepções. Porque os espíritos desencarnados eles já se livraram desse invólucro. Então a gente vai trabalhar isso aqui hoje também. A visão que eles têm dos fatos, dos acontecimentos, a perspectiva das coisas, a própria ampliação dos seus sentidos, e aí é sentidos mesmo, eles não têm só os 5 sentidos. Nós vamos ver isso, que o espírito desencarnado, ele sente com todo o seu perispírito. Kardec nos fala isso. Ele sente na extensão de todo o seu perispírito. Então ele ouve, ele fala, ele escuta, não é com um órgão físico ou com aquela parte correspondente no perispírito, tá certo? Ele ouve, fala e sente com o todo. Fala entre aspas, porque nós sabemos que a linguagem no mundo espiritual é a linguagem do pensamento, mas nós sabemos que espíritos mais materializados pensam ou julgam que necessitam ainda se expressar por palavras. Aí vai depender do nível evolutivo de cada espírito. Os mais evoluídos sabem que a linguagem no mundo espiritual é a linguagem do pensamento. É por isso que espíritos pertencentes a culturas diferentes, que falam línguas diferentes, por exemplo, se comunicam. Como que eles se comunicam? Eles se comunicam por pensamento, tá bom? Mas aí, voltando à questão do então, os espíritos falam exatamente sobre isso, sobre esse invólucro. E aí o Kardec comenta: como a semente de um fruto é envolvida pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido de um envoltório que, por comparação, se pode chamar perispírito. Então, Kardec ele faz uma analogia com o perisperma dos frutos. E aí ele cria esse termo tão conhecido para nós espíritas, que é o termo perispírito, tá certo? E aí nós pegamos aqui essa imagem só para que a gente possa ter uma base comparativa, por assim dizer. Então, ao observarmos ali o fruto, não é isso? Nós vemos que tem ali aquela parte central, aquela parte dura, o núcleo, vamos colocar assim, que seria justamente a semente ou o germe, não é isso? Que é a parte principal do fruto. A gente poderia pensar assim, que corresponderia ao nosso espírito, tá? Porém, ao redor desta semente, essa semente, ela é revestida de uma camada que a envolve e que a protege, por assim dizer, que no fruto é chamado de perisperma. Então, por analogia, Kardec criou o termo perispírito. E nós temos a casca, não é isso, gente? Que é, obviamente, o invólucro mais grosseiro. A casca contém os dois, contém o perisperma e a semente. E o nosso corpo físico também é assim. Então, nós que aqui estamos encarnados, estamos de posse do corpo físico, dessa casca mais grosseira, mais material, mas também do perispírito e do espírito. Observem a imagem do perispírito, que está dotado aí no desenho de uma certa luminosidade. Nós vamos ver isso, que a luminosidade é uma das características do perispírito. E nós temos mais nítido à direita o desenho de um corpo. Agora, observem a correlação entre os dois. Eles são iguais. Eles são iguais. Então, é isso que a gente falou. O perispírito, ele apresenta todos os caracteres do corpo físico. Agora, ele vai sofrer modificações. Nós vamos ver isso. Essas modificações dependem do quê? Sobretudo, da força da vontade e do pensamento do espírito. Como Kardec nos coloca lá na obra A Gênese, no capítulo 14. Então, existem processos, existem formas de apresentação, vamos dizer assim, desse perispírito, que são condicionadas pelo pensamento e pela vontade do espírito.
Tá? Então, aqui é via de regra, né? Desencarnou, aí tá igualzinho lá no plano espiritual. Questão de número 150A, recupera a forma da última encarnação. Mas vão existir casos e situações distintos, em que a vontade e o pensamento irão atuar. Aí, quando a gente for falar sobre as propriedades do perispírito, a gente desenvolve isso melhor, tá bom? Então, só para lembrar que no homem existem, portanto, 3 componentes, como nos lembra o próprio Kardec lá no Livro dos Médiuns, no item 54. Quais seriam esses 3 componentes? O corpo, o espírito e o perispírito. E na questão de número 134 de O Livro dos Espíritos, ele vai falar, nós discutimos isso aqui na semana passada, a ideia de alma enquanto espírito encarnado, que é algo que ele trabalha muito na obra que é o Espiritismo. Lembrando que a palavra alma, em outros pontos da codificação, pode ainda ser associado essa palavra alma, como nós falamos semana passada, a ideia do espírito propriamente dito, tá bom? Agora, o que nos interessa aqui é que o conceito de perispírito, ele apareceu lá na questão 93. E o Livro dos Espíritos, ele é todo assim, gente. Às vezes o Kardec pergunta uma coisa, e aí lá na frente, ele faz uma pergunta que não é exatamente a mesma, traz uma outra conotação, um outro contorno para aquela questão, tá bom? Mas de modo a referendar informações que já foram trazidas pelos espíritos. Podem observar que em vários momentos os próprios espíritos falam assim, você já perguntou isso, e aí eles respondem às vezes com palavras diferentes. Então isso também é muito interessante para a gente perceber o método de Kardec. E na questão 135 ele pergunta, há no homem outra coisa mais que a alma e o corpo? Vejam que lá atrás já tinha aparecido a questão do perispírito, não é isso? E aqui ela vai aparecer numa ordem diferente, vai aparecer lá na frente. Então, tem mais alguma coisa além da alma e do corpo? E os espíritos reiteram, ao laço que une a alma ao corpo. Então o perispírito é esse laço que une a alma ao corpo? Perfeitamente, o espírito ao corpo, não é isso? Então, nós temos aí esse laço. E na questão de número 135A, qual é a natureza desse laço? É uma natureza semimaterial, ou seja, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que assim seja para que possam se comunicar um com o outro. É por esse princípio que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. Então, daí nós vamos ver que em várias características do perispírito, elas estão, essas características, muito ligadas ao que a gente vê acontecendo, por exemplo, nos chamados fenômenos mediúnicos. Então, o perispírito ele é uma grande chave para explicar questões correlatas à mediunidade, por exemplo. Aqui uma outra imagem, só para que a gente possa compreender isso, olha lá. O espírito com uma definição, digamos assim, mais amorfa, então é uma centelha, é um clarão, né? Nós vimos na semana passada, a cor pode ir do opaco mais escuro à cor do rubi mais brilhante, de acordo com o grau evolutivo dos espíritos, mas seria essa centelha, esse clarão, essa chama, nos dizem os espíritos, então é de difícil expressão e definição por nós, mas o perispírito não, o perispírito a gente já consegue ver uma correlação mais estreita com o nosso corpo físico. Então, aí fica mais fácil de nós compreendermos. É por isso que a gente sempre fala que quando estamos, por exemplo, numa reunião mediúnica, a gente fala isso na linguagem corriqueira, mas não seria o mais apropriado do ponto de vista doutrinário. Que a gente fala assim que a gente viu o espírito, ou os médiuns videntes também usam, às vezes, essa terminologia. Mas, na verdade, ele não vê o espírito em si. E nenhum de nós vê. O que as pessoas que têm mediunidade ostensiva, não é isso? Veem, na verdade, o perispírito. É o perispírito daquele indivíduo que é possível de ser visualizado, tá? Na questão 94, Kardec pergunta, de onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? Então tá, nós já vimos que é esse invólucro que reveste o espírito, não é isso? E aí, lembrem daquela ideia do meio que a gente falou. Nós temos o corpo físico, o perispírito e o espírito, não é isso? Então, se o perispírito está no meio, ele faz esse papel de ligação, gente. Ele transmite as impressões do corpo físico para o espírito e do espírito para o corpo físico. É por isso que tudo aquilo que nós fazemos, a gente vai ver isso no exemplo lá do André Luiz. Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente pensa, fica registrado onde? No nosso perispírito. Tá? Então, todas as nossas bagagens ancestrais, espirituais, tudo aquilo que nós fizemos, não é isso? Em outros momentos, em outras oportunidades, onde é o lugar de registro? É o perispírito. E ele faz, então, esse papel de intercâmbio das impressões do corpo físico para o corpo espírito, para o espírito e do espírito e vice-versa, do espírito para o corpo físico.
Na questão 94, Kardec pergunta, então, de onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? Então, como ele forma, como ele constitui isso? Ele tira do fluido universal de cada globo. Também já mencionamos isso aqui. O fluido universal de cada globo é igual? Obviamente que não, porque há muitas moradas na casa do Pai. Então, há níveis distintos de moradas. Nós temos mundos primitivos, temos mundos intermediários e temos mundos mais avançados. Esse fluido universal, ele está em concordância com o nível vibracional, com o nível dos habitantes também deste planeta, digamos assim. E é desse fluido universal que o espírito vai retirar todos os elementos necessários para modelar o seu envoltório semimaterial. Juntamente, voltamos a dizer, sob o influxo do pensamento e da vontade. Então, ele pega esses elementos, que são os elementos que são esse fluido, o fluido cósmico universal, o fluido universal, tá? E tem mais adiante, Kardec depois vai dizer o seguinte também, que além disso, nós escolhemos, de acordo com o nosso grau evolutivo, qual parcela daqueles fluidos, qual tipo daquele fluido que a gente usa para a nossa modelagem. Então, quanto mais nós vamos ficando evoluídos, nós vamos evoluindo, mais eu consigo retirar aquela parte, digamos assim, mais benéfica, mais rarefeita, mais leve daqueles fluidos para a constituição do meu perispírito. Porque nós que aqui estamos encarnados, nós estamos no mesmo orbe, mas nós pertencemos a níveis evolutivos diferentes. Claro que a maioria de nós aqui, não é isso? Na escala espírita, estamos como espíritos imperfeitos, tá certo? Mas muitos de nós já trazemos, por exemplo, aí o desejo de fazer o bem. A gente ainda não faz, ainda erramos muito, mas a gente já tem esse desejo. Isso nos distingue, por exemplo, ou pode distinguir aqueles que têm o desejo do bem, tá bom? Daquelas criaturas, por exemplo, que sequer têm esse desejo. Percebem? Então, os níveis evolutivos, eles são diferentes. Então, o espírito, quando ele já avança um pouquinho, ele pode retirar daquele globo também aquela parcela de fluidos que vai ser aquela parcela, digamos assim, melhor dentro daquele globo, para que ele possa modelar ali o seu perispírito. Então, na questão 94, os espíritos colocam isso, que nós retiramos, nós fazemos essa modelagem a partir do fluido universal de cada globo. É por isso que ele, ou seja, esse fluido universal, não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o perispírito é o mesmo de um mundo para o outro? Não é. Passando de um mundo para outro, o espírito muda de envoltório. Como mudais de roupa. É por isso que o perispírito ele é muito reflexo das nossas atitudes e das nossas ações. A gente poderia se lembrar, em termos de evangelho, por exemplo, da parábola da festa de núpcias. Lembram? Que assim, só para sintetizar, no finalzinho do banquete nupcial, o rei observa que tinha um indivíduo sentado ali que não estava vestindo ou trajando a veste nupcial adequada, e aí ele é expulso ali daquele banquete. Então, nós temos que batalhar para que a nossa veste nupcial, ou seja, para que a nossa roupa, essa é uma outra metáfora muito usada para perispírito, a roupa, não é isso? Para que a nossa roupa seja uma roupa melhor, seja uma roupa mais sutil, uma roupa mais, aí pensando em adjetivos para roupa, uma roupa mais elegante, uma roupa mais vistosa, traduzindo para o campo espiritual. Nós temos que batalhar para que os nossos pensamentos e os nossos comportamentos auxiliem o nosso perispírito a se tornar cada vez mais sutil. Isso vai nos ajudar em várias questões. Em questões ligadas, por exemplo, nós falamos dos registros que o perispírito faz, não é isso? Em questões ligadas, por exemplo, ao desenvolvimento ou ao não desenvolvimento de enfermidades. Porque quando nós estamos adoecidos espiritualmente, muitas vezes faz-se esse registro, às vezes a pessoa tem um pensamento muito doentio. Aquilo fica registrado no seu perispírito. Pode chegar um momento da sua trajetória reencarnatória em que aquilo irá se exteriorizar, inclusive, no campo físico. Ou seja, ela vai desenvolver uma doença, ela vai desenvolver uma enfermidade, mas aquela enfermidade, ela começou onde? Ela começou no campo do pensamento. Então, isso é muito importante para que a gente possa perceber, porque o perispírito ele tem essa capacidade, gente, de se modificar. Nós modificamos o perispírito, não é só de acordo com cada globo, não. À medida que nós vamos melhorando, nós vamos sutilizando essa roupa, vamos sutilizando essa veste, tá bom? Poder-se-ia dizer que o perispírito é a quintessência da matéria, é o princípio da vida orgânica, porém não o da vida intelectual. Por quê? Porque a vida intelectual ela reside aonde? No espírito,
não é isso? E, além disso, o agente das sensações exteriores. Então, isso que é o perispírito, ele é o agente dessas sensações exteriores. Isso que a gente falou, ele fica transmitindo. Sensibilidade é uma característica do perispírito. Ele transmite daqui para lá e de lá para cá. No corpo, os órgãos, servindo-lhe de condutos, localizam essas sensações, porque aí nós vamos ver que tem a questão também dos centros vitais, não é isso? Olha lá, o perispírito, ele capta as sensações, ele capta os sentimentos, mas como que ele faz isso? Pelos chamados centros de força, que atuam em nós, ou os chamados centros vitais. E como esses centros de força atuam em nós? Através do sistema nervoso, ou seja, dos chamados plexos nervosos. Tá? Então, os centros de força, eles se encontram intrinsecamente vinculados aos órgãos. É por isso que quando o indivíduo ele vai dar passo, por exemplo, ele tem de tomar determinados cuidados, tá certo? Então, ele tem que tomar determinados cuidados, por exemplo, no campo ou na área da alimentação. Por que isso? Porque se ele sobrecarrega certos órgãos do corpo físico, consequentemente, ele sobrecarrega certos centros vitais. Então, na hora em que essa transmissão fluídica, ali no momento do passe, ela for realizada, ela não estará a contento por parte daquele que é encarnado. Então, daí os cuidados, etc, né? Então, pegando aí a questão das características do perispírito, qual que é a forma do perispírito, então? A forma do perispírito, gente, ela é a forma humana, tá? Kardec nos coloca isso no Livro dos Médiuns. Então, é isso que a gente falou quando a gente mostrou a imagem ali, igual. É a forma humana. Aí alguém poderia pensar assim, ô Maria do Rosário, mas como que faz? Porque eu já participei de uma reunião mediúnica e o espírito que se comunicou foi um espírito que ficava só uivando ou grunhindo ou emitindo determinados sons animalescos, digamos assim. Bom, quando a gente fala que a forma do perispírito é a forma humana, isso é em termos gerais. Mas nós não falamos que a vontade, que o campo do pensamento, não falamos isso? Que eles atuam diretamente nessas questões? Então, quer dizer, pelo influxo do pensamento, o espírito ele pode modificar o seu perispírito, tá? E aí a gente vai discutir isso um pouco melhor, que está correlacionada a essa primeira característica aqui que nós colocamos do perispírito, que é a característica da plasticidade. Ou seja, o espírito passa, ou melhor, o perispírito passa por uma mudança de ordem exterior. Então, Kardec cita lá na obra dele um exemplo de um escritor, por exemplo, que era Esopo, né? Então, Esopo era um escritor que ele sempre se apresentava ali na sociedade parisiense, manco, ele mancava de uma perna. Então, ele sempre se apresentava ali naquela reunião com aquela característica. Tá? Com aquela característica. E essa mudança exterior, por quê? Porque ele queria ser reconhecido, queria que as suas comunicações fossem reconhecidas a partir daquela característica física, tá? É aquela coisa das cicatrizes, por exemplo, o indivíduo chega ao plano espiritual com uma cicatriz, chega na reunião mediúnica, não é isso? E é visto lá, é visualizado pelo médium vidente com aquela cicatriz. Da onde isso? Porque o seu pensamento, ele acompanha aquilo, né? Então, essa plasticidade, ela está ligada a isso. Outra coisa, nós falamos que o espírito ele se apresenta sempre com as características que a sua vontade e seu pensamento imprimem, não é isso? Então, não necessariamente também ele vai se apresentar com a mesma veste da última encarnação. Nós temos na literatura espírita, por exemplo, citamos aí o caso de Esopo, que se materializava, né? Ou melhor, não nem materializava, né? Ele aparecia, entre aspas, nessas reuniões mediúnicas sempre com essa característica, mas a gente poderia pensar no próprio espírito Emmanuel. Então, Emmanuel, em alguns momentos, por exemplo, para Chico, né? Na maioria das vezes ele se manifestava como Emmanuel, mas em alguns momentos, dependendo da situação, ele se apresentava com a forma de um padre, não é isso? Porque numa das suas últimas encarnações, se não me engano, a última, né? No Brasil, ele tinha essa característica, né? Ele havia sido um padre. Em outros momentos, ele se apresentava como o escravo, que a gente vê lá nas obras do próprio Emmanuel, não é isso? Que é o escravo Nestório. Então, dependendo da circunstância, da necessidade, do que o espírito pode ou quer fazer, ele vai se apresentar de formas e de maneiras diferentes, tá? E tem uma outra questão também que é a seguinte, que diz respeito a essa plasticidade. O espírito pode ser atingido, digamos assim, né, em alguma questão vinculada ao seu pretérito e automaticamente adquirir outra forma, tá? Como assim? No livro Entre a Terra e o Céu, nós temos lá o exemplo de uma personagem
que estava, né, aqui na atual encarnação, era uma mãe de família, uma pessoa bem simples, uma pessoa muito batalhadora, etc. Mas num determinado momento lá da obra, ela tinha vínculos, né? Ela tinha vivido no momento da Guerra do Paraguai. E num determinado momento da obra, ela em desdobramento ali no momento do sono, ela se encontra com um rapaz que na atual encarnação ela não conhecia, mas aí quando ela vê o espírito dele, o perispírito dele estava como? Estava na forma da encarnação lá da época da Guerra do Paraguai. Então ela quando vê aquilo, automaticamente o seu espírito, o seu perispírito muda. E ela volta a ser aquela mulher da Guerra do Paraguai, que era Lola. Então ela volta a ser Lola pelo choque, entre aspas, né? Não é bem uma palavra, não é uma palavra muito apropriada, mas assim, ao contato com o perispírito daquela pessoa. É como se ativasse no psiquismo dela uma lembrança espiritual, por assim dizer. E aí, nessa lembrança espiritual, ela readquire a forma perispirítica daquela outra encarnação, da época lá da Guerra do Paraguai. Tá? Então, a plasticidade diz respeito a essa mudança exterior do espírito, né? Então, nesse caso do livro do André Luiz, a gente observa bem que ela faz isso de uma forma inconsciente, mas às vezes pode ser de forma consciente, como a gente falou. A gente vê isso lá no livro dos médiuns também, no item 56, Kardec vai falar sobre isso, né? E aí, como a gente falava aí também das reuniões mediúnicas, são os casos que Kardec vai trabalhar também do livro dos médiuns, lá no item 100, que são os casos de licantropia e zoantropia, ou seja, os espíritos que se manifestam com formas animalescas, tá? Com formas animalescas. E aí pode ter várias questões, né? Ele pode colocar essa aparência momentânea, digamos assim, para impingir medo em alguém, para assustar alguém. Em outros momentos, em outras situações, a gente vai ver que aquele espírito, por diversas questões interiores que ele traz, ligadas à mágoa, a ressentimento, ao monoideísmo, ao endurecimento dentro de certas perspectivas, digamos assim, ele é muitas vezes controlado por outros espíritos que detêm ali mecanismos ligados, por exemplo, ao magnetismo, ao controle das mentes daqueles espíritos que também estão todos desencarnados, claro, mas alguns têm uma força psíquica, vamos colocar assim, um pouco menor, porque como estão muito atrelados ao sentimento da culpa, do remorso, etc., isso impede que eles saiam ali daquela rigidez de pensamento, e isso facilita que eles sejam controlados por outras mentes. Então, muitas vezes em reunião mediúnica a gente vê isso também, né, dentro dessas organizações. Espíritos que são controlados ali por outros espíritos, né? E aí, muitas vezes, dentro dessa perspectiva desse controle, esse espírito pode assumir essa forma licantrópica, por exemplo, tá? E muitas vezes, quando ele vai a uma reunião mediúnica, ele não vai nem para se manifestar naquela reunião, ele vai, na verdade, porque ele precisa sofrer um choque anímico, ou seja, em contato com os fluidos do médium ostensivo e em contato com todos os fluidos que são produzidos ali pelo corpo mediúnico. O que eu estou chamando de corpo mediúnico? Por cada integrante daquela reunião, sucessivas vezes, normalmente não é de primeira, sucessivas vezes ele vai na reunião, não é isso? E aí, aos poucos, ele vai retomando a sua forma humana para depois ter condições, muitas vezes, de se comunicar e de ser ajudado, de ser socorrido. Tá? Então, são irmãos, assim, extremamente necessitados do nosso carinho, necessitados das nossas preces, do nosso imenso acolhimento, caso eles se manifestem numa reunião mediúnica, tá? Do nosso imenso acolhimento, né? Porque certamente que por trás daquilo ali tem uma situação de sofrimento, que é uma situação que muitas vezes se estende ao longo do tempo e é realmente uma situação bastante dolorosa para aquele espírito, não é isso? Outra característica do perispírito, que é colocada no livro dos médiuns, tá? Aí eu vou ler rapidamente aqui um trechinho, que está lá no item 55, é a chamada indestrutibilidade. Mas sob qual ponto de vista, digamos assim, essa indestrutibilidade, né? Todo espírito tem um perispírito, é dentro dessa perspectiva, tá? Então aqui no item 55, Kardec fala assim, ó, mas qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório, ou o perispírito, cuja natureza se eteriza, isso que a gente falou, vai se tornando mais sutil, mais volátil, tá? À medida que ele se depura e se eleva na hierarquia espiritual. Então, espírito puro tem perispírito? Tem. Agora, é um perispírito feito de uma matéria tão quintessenciada, de uma matéria tão sutilizada, que nós não damos conta sequer de reconhecer. É inapreensível para os nossos sentidos, mas ele tem um perispírito adequado à condição evolutiva dele, tá? Então, é dentro dessa questão. Mutabilidade fluídica.
O que é a mutabilidade fluídica? Na questão de número 187 de O Livro dos Espíritos, é interessante também. A substância do perispírito é que a gente já mencionou, né? É a mesma em todos os globos? Não. Ao passar de um mundo para o outro, o espírito se reveste da matéria própria. Então, só retomando aí essa questão de número 187, é essa questão dos fluidos. O espírito, ele vai adequar o perispírito dele de acordo com o mundo em que ele esteja, né? Aí mundo no sentido de orbe, mas pode acontecer também no sentido de socorro espiritual. A gente vê isso, por exemplo, no livro Libertação pelo Espírito André Luiz. Lembram? Nos primeiros capítulos, o André Luiz e a equipe espiritual, eles descem a regiões extremamente densas, tá? E aí eles têm que abaixar o tônus vibracional, ou seja, modifica ali, é uma mutabilidade fluídica que acontece ali naquele perispírito, até para que aqueles espíritos possam ser reconhecidos pelos espíritos que estavam lá dentro daquela falange. Porque tem isso, né? Essa coisa do espírito ser, do perispírito, no caso, né? Ser invisível, ou se apresentar de uma forma invisível. O espírito superior, só se ele quiser, ele se faz visível. Porque o espírito que é inferior, ele muitas vezes, na maioria dos casos, ele não consegue sequer perceber a presença dos espíritos evoluídos, tá? A imponderabilidade. O que vem a ser imponderabilidade? Não é isso? Nós, encarnados, não captamos a existência dos desencarnados pelos nossos sentidos, tato, audição, não é isso? Visão, a gente não capta. Quem capta? Quem é médium ostensivo. Porque quem é médium ostensivo vai entrar numa outra característica aí do perispírito, que é o quê? A expansibilidade. O perispírito tem facilidade de se expandir. E a comunicação mediúnica não é isso? De perispírito para perispírito? Então, ele tem uma capacidade de expansão maior. Mas quem tem só resquícios de mediunidade, né? Digamos assim, porque lá no livro dos médiuns nos é colocado que todos nós somos médiuns, ou seja, todos nós temos alguma capacidade perceptiva em relação aos espíritos, mas não está se referindo ali à ostensividade, está falando a algum tipo de capacidade de percepção, ou seja, nós somos influenciados por eles no campo do pensamento. Agora, o ostensivo é diferente. Então, nós, enquanto encarnados, quando não somos ostensivos, não é isso? A gente não capta os espíritos, né, a presença dos desencarnados pelos nossos sentidos. Densidade, né? A densidade é interessante, que tem a ver aí com essa questão do peso do perispírito, que, como a gente mencionou, tem a ver com a nossa evolução moral. Então, um perispírito que é menos denso, ele vai volitar, ou seja, ele vai se deslocar de um lugar para outro com muito mais facilidade, tá certo? Ele vai conseguir, por exemplo, atravessar também, né, determinados corpos, que a gente vai ver que isso é que é a penetrabilidade, que é uma capacidade que tem os espíritos, mas isso tudo de acordo com o grau de evolução. Então, veja que está ligado à densidade, que a densidade já está ligada a isso. Se você é uma pessoa muito preocupada com questões materiais, muito preocupada com dinheiro, não é isso? Você vai ter dificuldade, inclusive, quando você desencarnar, porque nós vamos ver que o perispírito, ele cumpre uma função importante na encarnação e na desencarnação também, tá? Então, isso tem a ver com essa densidade do perispírito. Agora, se você é uma pessoa que procura cultivar, né? Se nós somos pessoas que procuramos ou que tentamos cultivar pensamentos mais elevados, um estilo de vida mais simples, etc., isso significa que o nosso perispírito vai ser um perispírito, abre aspas, mais leve. Então, nós teremos mais facilidade do deslocamento, da transmissão do pensamento, da percepção do mundo espiritual, quando desencarnarmos, e assim sucessivamente, tá bom? Então, a penetrabilidade, depois quem quiser ler melhor, está lá no item 106 do Livro dos Médiuns, né? Então, a gente acabou de falar, essa questão de atravessar corpos materiais, não é isso? E a expansibilidade? A expansibilidade é muito importante, porque diz respeito aos fluidos que se expandem. Então, a gente viu ali o desenho do perispírito, mas o perispírito não fica preso naquilo. Tem os fluidos que se expandem. Então, nós construímos fluidicamente no nosso entorno, que é o que é chamado de psicosfera. Cada um de nós tem uma psicosfera. Na nossa casa tem uma psicosfera, o nosso planeta tem uma psicosfera, então todos os ambientes têm essa psicosfera, que é a construção fluídica, devido à natureza dos pensamentos e das vibrações que nós colocamos naquele ambiente, constrói-se essa chamada psicosfera. Tá? E a expansibilidade, como eu falei anteriormente, tem a ver também com essa questão da mediunidade, porque quando o médium vai dar passividade lá na reunião mediúnica, o que acontece? É o perispírito que se expande, muitas vezes, tá? E ainda é importante também lembrar da questão do cordão de prata, não é isso? Ou como Kardec fala, o rastro luminoso pelo qual os médiuns videntes e os espíritos desencarnados já num nível mais elevado, digamos assim, conseguem distinguir os mortos dos vivos.
Então, os vivos, eles têm esse rastro luminoso. Por que que os vivos, os encarnados, o encarnado lá em desdobramento do sono, como que nós vamos reconhecer se ele está encarnado ou se ele está desencarnado? Pelo rastro luminoso. O que que é esse rastro luminoso? É o chamado cordão de prata. Quem quiser ler mais sobre isso, no livro Obreiros da Vida Eterna, tem 5 casos de desencarnação lá. E em todos vai aparecer essa figura aí, que é esse cordão de prata, não é isso? Que é esse cordãozinho que vai ligar o perispírito ali ao nosso corpo físico, propriamente dito. Então, é o que nos ajuda, né? É o instrumento, digamos assim, pelo qual nós nos mantemos encarnados, pelo qual nós nos mantemos vivos, né? Aqui eu coloquei uma observação que diz respeito à chamada segunda morte, que é uma expressão, gente, que aparece lá no livro Libertação, pelo espírito André Luiz. Salvo engano, me parece que é a única obra mediúnica em que aparece aí essa conotação, tá? Então é algo que certamente requer uma análise mais aprofundada, um estudo mais ampliado, porque em outras obras mediúnicas a gente não vê isso. O André Luiz vai falar o seguinte, que os chamados espíritos ovoides, ou seja, aquele espírito que está numa condição assim realmente muito difícil, né, devido ao monoideísmo, então ele fica numa posição, numa postura tão rígida, tão fixa, né, que o seu perispírito ele vai diminuindo, por assim dizer, ele adquire um formato, uma forma de um ovoide, né, e aí no livro Libertação, o André Luiz fala que isso seria a chamada segunda morte, né, ou seja, que ali o espírito ele estaria destituído, digamos assim, do perispírito. Mas pelo que nos é colocado na codificação e pelo que o próprio Kardec nos coloca lá no livro dos médiuns, que a gente acabou de ler, não é isso? Quando Kardec nos coloca que todos têm perispírito, me parece que talvez o André Luiz aqui tenha usado mais talvez seja uma forma de dizer, né, que aquele perispírito, ele está tão assim escondidinho ali, ele precisa tanto ser retomado, digamos assim, né, porque aquele ovoide precisa retomar uma forma humana, precisa retomar uma consciência, que é como se fosse uma segunda morte, né, que é como se ele estivesse despido disso, e não que necessariamente ele esteja despido disso, tá? Outra característica do perispírito, a tangibilidade. Então, a tangibilidade também tem uma correlação grande com reuniões mediúnicas. Por quê? Diz respeito aos chamados médiuns de efeito físico. O médium de efeito físico, ele vai, né, produzir, vai contribuir ali numa reunião, por exemplo, que é uma reunião de materialização, com muito ectoplasma, com muito fluido. E aí, aquele espírito, ou melhor, que não é o espírito, como a gente viu, é o perispírito, espírito é modo de dizer, não é isso? Ele vai se tornar tangível. Então, nas reuniões de materialização, durante uma época, elas foram bem comuns, não é isso? Os espíritos se materializavam e tocavam pessoas, etc. Como também podem materializar, fazer a materialização de objetos. Então, é comum os relatos em reuniões de materialização, por exemplo, sei lá, o espírito Sheila materializou uma rosa e entregou para alguém, né? Aí você pergunta assim, como que o espírito faz isso? Volta lá na Gênesis, capítulo 14. É a ação do pensamento e da vontade. Ligada ao quê? Aos fluidos. Nós estamos imersos aqui no fluido cósmico universal. Então, de onde que o espírito tira a matéria para fazer aquilo? Ele tira a matéria do fluido cósmico universal. Então, não é um milagre, né? É algo que tem uma perfeita explicação, tá bom? E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais ainda aqui rapidamente, que o perispírito é uma estrutura que também tem uma correlação com princípios, né, como a gente falou, da encarnação e da desencarnação, tá? Então, lá nas obras póstumas, no item 10, Kardec fala, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, só para reiterar o que a gente já falou, o perispírito a transmite e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe e vice-versa, o contrário também acontece. Então, como que é a atuação do perispírito na encarnação? Na encarnação, o espírito lá na erraticidade, ele entra no chamado processo de perturbação progressiva. O que é isso? Ele vai entrando num processo de quase adormecimento. A sua consciência vai sendo amainada de uma tal forma que quando ele já está em ponto de bala para reencarnar, é como se ele caísse num adormecimento profundo. Que é o quê? Ele esquecendo da sua última vida, é o esquecimento do passado, o esquecimento de quem que ele é para ingressar numa nova oportunidade. E aí a gente tem esse processo, digamos assim, do perispírito, né, dessa miniaturização também. No livro Entre a Terra e o Céu, tem um capítulo bem interessante lá sobre a reencarnação de Júlio, que é um menininho que morre no início do livro. Ele desencarna por afogamento aos 4 anos, e aí lá na frente, na obra, ele vai reencarnar de novo, porém pela madrasta, porque a mãe dele já estava no plano espiritual. E aí nós vamos ver esse processo de de reencarnação dele, é bem interessante o capítulo, vale a pena a leitura.
né, observando como que esse perispírito ele vai sendo modelado ali com a ajuda pelo próprio espírito, como a gente falou, a partir dos fluidos, mas com a ajuda também dos chamados espíritos construtores, que é uma terminologia que a gente vê também na obra do André Luiz, não é isso? Porque nós sabemos que os espíritos construtores, como nos diz o André Luiz, são aqueles responsáveis, efetivamente, pelo quê? Pelos processos ligados à reencarnação. Então, a constituição genética, não é isso? E outros processos ali. Então, é claro que o perispírito está ligado a tudo isso, né? E na desencarnação? Então, como a gente falou, nós temos aí o cordão de prata, ou como Kardec chama, o cordão fluídico, que é o cordão que liga o corpo físico ao perispírito, não é isso? E aí, no momento do desencarne natural, os espíritos, existem equipes espirituais responsáveis por isso, elas vão lá e cortam, é uma metáfora, né? Aquele cordão, digamos assim, ou seria, né, um gesto, não sei, de um corte mesmo, mas só para a gente entender, né? Tem um cordãozinho te ligando ali, e esse cordãozinho não vai existir mais, tá? Com rapidez ou com lentidão. Como assim com rapidez ou com lentidão? Depende, novamente, do nível evolutivo do espírito. Então, se o espírito ele é muito evoluído, ele está num processo de desencarne tranquilo, aquilo vai ser feito com muita rapidez. Agora, se existem agravantes, aquilo pode ser feito de uma forma bastante lenta. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para uma questão que aparece nas primeiras páginas do livro Memórias de um Suicida, que é quando o espírito Camilo, ele observa nas primeiras páginas do livro, ele não entende o que é aquilo, ele vai entender lá na frente, ele próprio fala, só lá na frente eu viria entender que aquilo ali era cordão de prata. Ele diz que as pessoas caminhavam ali no Vale dos Suicidas carregando fragmentos desse cordão de prata, porque nós sabemos que no suicídio, não é isso, gente? Há a interrupção abrupta da vida. Então, esse cordão de prata, ele não foi cortado, vamos dizer assim, por um processo natural da vida. Foi abrupto. Então, como foi abrupto, o cordão ele ainda mantém muitos fluidos magnéticos e fluidos vitais. Então, é por isso que quando um espírito desencarna nessa condição, por exemplo, ele vai ter muito evidente as sensações do corpo físico. As sensações do corpo físico estarão muito evidenciadas nele. Então, ele sente fome, ele sente frio, ele sente cansaço, ele sente sono, mas não consegue dormir, ele fica repassando aquele quadro mental de dor daquele momento em que ele cometeu o autoextermínio, e assim sucessivamente. É como se não tivesse esgotado, digamos assim, pelas vias naturais, toda aquela energia, vamos colocar dessa forma, contida ali naquele cordão de prata. Tá? Ou cordão fluídico. E aí, isso também está ligado a uma questão que eu não mencionei anteriormente, eu só falei rapidamente, mas não estava no slide, que é a questão da sensibilidade, não é isso? Que a sensibilidade também é uma característica do perispírito, então é isso que a gente falou. O espírito, ao desencarnar, em geral, ele amplia os seus sentidos. Eu falei isso lá no início, porque ele sente, ele ouve e ele vê por todo o seu perispírito, e não por um órgão localizado, é como se fosse uma expansão dos sentidos, propriamente dito, tá? Dentro dessa ideia do perispírito como registro, como nós falamos, a gente queria passar rapidamente pelo capítulo de número 31, e aí eu já estou finalizando, tá? Pelo capítulo de número 31 do livro Nosso Lar, que é o capítulo intitulado Vampiro. Não sei se vocês se lembram, uma senhora, ela se aproxima do portão de Nosso Lar, e aí o rapaz que faz a guarda, ele chama a Narcisa, e aí a Narcisa observa que aquela senhora que ficava ali implorando socorro, ela apresentava pontos escuros ao longo do seu perispírito. E ela se sente compadecida, né, pelos gritos, né, pelas súplicas daquela irmã. Ela comenta com o André Luiz não consegue ver nada, e ela diz que é porque a visão do André Luiz não estava expandida o suficiente ainda, não estava educada o suficientemente ainda, e então o André Luiz não via nada. A Narcisa via alguns pontos pretos. E aí, quando eles chamam o responsável pelo setor de segurança ali de Nosso Lar, ele fala que ele não poderia deixar aquela senhora entrar, porque ela era um dos vampiros mais fortes que ele já havia visto ali em Nosso Lar, porque cada uma daqueles pontos, ele conta 58 pontos negros ao redor do perispírito dela, e vê em cada pontinho a silhueta de um bebê abortado aqui na Terra. Então, aquela senhora havia sido uma profissional da área de ginecologia que havia favorecido ali a questão do aborto, né? E aí a Narcisa fala assim, não, mas vamos deixar, a Narcisa fica tão compungida, né? Tô reproduzindo com as minhas palavras, tá, gente, capítulo? Mas a Narcisa, ela fica tão compungida que ela fala mais ou menos assim,
acho que é Paulo o nome do instrutor, né? Ela fala assim, ô Paulo, mas vamos deixar ela entrar, eu mesma me responsabilizo por auxiliá-la. Aí ele fala assim, Narcisa, sabe o que nos diferencia daqueles que estão lá fora? O que nos diferencia é que nós já nos damos conta das nossas faltas, mas eles não admitem as suas faltas. Quer ver? E aí ele vai lá e conversa com aquele espírito, né, com aquela entidade, pergunta para ela, o que você quer, minha irmã? E aí ela fala que, cadê o céu que me prometeram, aquela coisa toda. E aí ele fala para ela, minha irmã, mas nós temos que entender que a lei de Deus é a lei da semeadura e da colheita, não é isso? Você, enquanto esteve na terra, e aí ele vai relembrando o que ela tinha feito. Na mesma hora que ela escuta aquilo, ela já se transforma, assim, né, se metamorfoseia, vamos dizer assim, quase que em um monstro, digamos assim. Ela começa a atacar o instrutor espiritual, fala que era uma mentira, que ela não tinha feito nada daquilo. Aí, né, como se o instrutor Paulo falasse, tá vendo? Não tem condições ainda de ser socorrida. Então, eu acho muito marcante essa fala do instrutor para Narcisa, né? O que nos diferencia de nós que aqui estamos deles que lá estão, é porque nós já temos o reconhecimento das nossas faltas. Então, para a gente entender como que no nosso processo evolutivo, né, dentro aí dessa perspectiva do perispírito, que o perispírito ele tem a luminosidade, não é isso? E essa luminosidade ela vai se transformando ou vai se tornando mais intensa à medida da nossa caminhada evolutiva. Um ponto fundamental nesse sentido é o reconhecimento das nossas faltas. Não tem jeito, né? E aqui, só para finalizar, eu coloquei isso aqui, só porque essa questão surgiu nas perguntas da nossa aula na semana passada. E, inclusive, eu até nem respondi, falei assim, olha, na semana que vem eu retomo esse ponto, porque eu preciso ler e pesquisar mais. E como nós estamos falando de perispírito, veio a calhar que é a questão da bicorporeidade, que foi, alguém perguntou sobre isso no final da aula passada. Então, nós já vimos que nas comunicações mediúnicas, nós temos essa comunicação de perispírito para perispírito, não é isso? No que se refere à bicorporeidade, tá? É um fenômeno que diz respeito à emancipação da alma. Então, o indivíduo ele está encarnado, ele tem um corpo físico, ele tem um corpo espiritual, que é o perispírito, não é isso? Porém, o corpo físico dele está aqui, mas o seu corpo espiritual, que é o seu perispírito, estará materializado, visível materialmente, em outra localidade. Para quem? Para os seres desencarnados? Não, para os seres encarnados. Para os seres encarnados, tá? Que foi exatamente o exemplo que me perguntaram na semana passada, e o Kardec vai falar sobre isso lá no Livro dos Médiuns, tá? Do item 121 para frente ali, que é o caso de Santo Antônio de Pádua, e também, de acordo com a literatura espírita, outros, né? Como, por exemplo, Eurípides Barçanufo. E nós temos ainda também, dentro das questões mediúnicas, o aspecto da transfiguração, que é a mudança de aspecto do corpo vivo, né? Quando Kardec vai falar sobre isso, gente, é no mesmo capítulo da bicorporeidade, tá? É muito interessante, porque o Kardec, ele narra, inclusive, a situação de uma menina, né, que ela, o aspecto físico dela, o aspecto do corpo dela, se transformava tanto que um dia um médico resolveu, inclusive, fazer um experimento com ela. Porque o corpo dela se alterava e ela ficava à semelhança do irmão que já tinha desencarnado. Mas o irmão tinha 20 e tantos anos, ela era uma menina. O irmão era corpulento, era alto, era mais pesado, ela era uma menina de um corpo tenro, um corpo frágil. E aí um dia um médico tem a ideia de fazer uma experiência quando ela se transfigurava dessa forma. Então ela adquiria características físicas que a tornavam muito parecida com esse irmão, né? Então isso é uma questão do perispírito, tá? E o Kardec explica isso muito bem. É como se o perispírito que adquire aquela forma, não é o corpo físico. E é como se o corpo físico ficasse escondidinho ali através de uma névoa, digamos assim, ou seja, encoberto pela preponderância daquele perispírito. É muito interessante a explicação do Kardec também, né? Então o corpo ele está ali, está vivo, mas é como se ele estivesse ali, por isso a palavra transfiguração. Ele como se ele estivesse transfigurado, realmente, né? Estivesse ali com aquela névoa e aí o perispírito é que se manifesta com todas aquelas características. E aí, quando o médico ele vai fazer o peso, ele percebe que quando ela estava transfigurada, ela tinha um peso maior, ou seja, o peso do irmão que já tinha desencarnado. Então, quer dizer, como explicar isso aos olhos da ciência da Terra, não é mesmo? Então, é muito interessante a gente conhecer esses fenômenos todos, para que a gente possa também, como a doutrina nos coloca, né, gente? Que a fé raciocinada é somente aquela capaz de encarar a razão face a face, a razão da Terra, em todas as épocas da humanidade, não é isso? Então, nós vamos parar por aqui. Peço desculpas aí que passou um pouquinho o tempo, mas é porque o perispírito é muita coisa para falar, né? Então, que Jesus nos abençoe hoje sempre. E aí a gente abre para pergunta, né?